Boa noite. A história que você vai ouvir hoje é chamada A Floresta Encantada. Aconchegue-se debaixo das cobertas e prepare-se para uma maravilhosa noite de sono. Depois de se acomodar, feche os olhos. Clara entrou na floresta em um fim de tarde de solstício de verão simplesmente deslumbrante. Ela andava ocupada e não conseguia tempo para caminhar desde que o primeiro broto da primavera havia aparecido na terra. Mas o ar estava mais suave naquela noite. Uma leve brisa que carregava o perfume doce da madressilva e do orvalho fez com que ela saísse do jardim e caminhasse até as árvores que ficavam mais além. A relva verde do jardim havia se transformado em terra lisa e o musgo da primavera, de cor esmeralda, estava mais espesso ao seu redor. Um coral de pássaros piava alegremente para ela, como uma canção de boas-vindas. Ela sorria ao ver os divertidos esquilos cruzando rapidamente os galhos mais baixos, espalhando folhas de pinheiros pelo chão da floresta. A cada suspiro do ar alpino, fresco como hortelã, ela sentia como se o restante de seu dia derretesse em seus ombros. Depois de caminhar por alguns minutos, ela encontrou um azevinho com raízes dispersas e grossas que pareciam querer saudá-la com um aperto de mão. O azevinho era mais baixo que os pinheiros imensos que o rodeavam, mas sua copa era muito mais larga. Seus galhos finos estavam cobertos por milhares de folhas pontiagudas e brilhantes que se espalhavam como uma fita decorada. Ela o reconheceu. Era a árvore que ela mais gostava de escalar quando criança. Naqueles tempos, ela conhecia a floresta como a palma de sua mão. Ela agarrou o galho mais próximo. Seus dedos sentiram a casca lisa como cetim e ela conseguiu puxar o próprio corpo com facilidade, sentando-se confortavelmente em uma curva onde o tronco da árvore se dividia. De lá, ela conseguiu contemplar toda a floresta tranquilamente, maravilhada. Sob a meia-luz, ela parecia assumir tons verdes e dourados. O sol já estava se escondendo atrás das árvores e era filtrado devagarinho pelos galhos. Um daqueles raios de sol encontrou seu rosto. Ela ergueu a cabeça para sentir o calor e a brisa leve acariciou seu nariz. Bem próxima dali, uma pombinha arrulhava tranquilamente para a luz minguante, pronta para a noite. Ela continuou descansando na árvore durante um tempo, sentindo a paz da floresta e observando a luz roxa desaparecendo ao redor das árvores conforme o sol ia se pondo. Era tão mágica a maneira como a luz se combinava à floresta e dançava pelo chão. Então se questionou há quanto tempo ela não tirava um momento assim para si mesma. Ela costumava passar tanto tempo na floresta, conversando com os pássaros e esquilos.
Às vezes, chegava a cair em um sono tranquilo ao ouvir os grilos trinarem. Mesmo agora, descansando no tronco do azevinho e ouvindo os sons da floresta, seus olhos pareciam estar um pouco mais pesados. Foi quando algo brilhante chamou sua atenção. Ela piscou e olhou ao redor, mas o que quer que fosse já havia desaparecido. Será que tinha sido o primeiro vagalume da noite? Ela sorriu ao pensar nas noites quentes e suadas do verão, em que ficava perseguindo descalça os vagalumes entre as árvores. Sentiu que a casca do azevinho já estava mais fresca e decidiu que estava na hora de continuar a caminhada. Ela desceu com cuidado do galho baixo em que estava. Gravetos se quebravam sob os seus pés conforme ela passava entre as silvas ao redor do tronco liso do azevinho, voltando ao carpete de musgo aveludado no chão da floresta. Enquanto andava, encontrou uma pequena lagoa de água cristalina, alimentada por um riacho corredio. Ela parou onde a água começava, onde a terra úmida se encontrava com a margem de pedregulhos, para observar a superfície. Seu reflexo lhe sorria e ela acenou para ele. Viu também um cardume de peixinhos esbarrando uns nos outros e comendo a alga turquesa amontoada perto da margem. A água ondulada e cintilante era muito tranquila e encantadora. Ela tirou os sapatos e as meias, depois mergulhou os dedos lentamente na água. Para sua surpresa, a água estava quente. Ela afundou os pés no arenoso fundo do riacho. A água chegou à barra desfiada da sua calça jeans. Ela inclinou a cabeça para trás e fechou os olhos, tirando aquele momento para apenas ouvir. A corrente passava tranquilamente pelas pedras lisas e pequenas. Acima dela, a brisa leve soprava entre os galhos. Ela inspirou profundamente e soltou o ar de maneira longa, tranquila. Depois, reabriu os olhos. Ela estava olhando o riacho acima. Ele serpenteava por entre as árvores, vindo de algum outro lugar. Mesmo com o sol quase sumindo no céu, o lugar parecia brilhar como um raio de luz. Clara estava intrigada. Começou a caminhar riacho acima, em direção ao brilho sublime. Ele brilhava por trás de alguns arbustos, criando um efeito dourado e verde. Conforme ela caminhava, sentiu o aroma de madressilva mais uma vez, e então uma borboleta de asas douradas radiantes decolou. Passou voando ao lado de sua cabeça, seguiu em frente e desapareceu na luz cintilante que estava lá. Sua beleza estonteante a deixou maravilhada. O crepúsculo estava acabando e os últimos raios desapareciam na escuridão. Será que ela deveria voltar para casa? Mesmo assim, a luz misteriosa continuava dançando nas copas das árvores e ela sentiu que deveria seguir a borboleta. Ela deu mais alguns passos em direção à luz. Depois, puxou um galho
como se estivesse abrindo caminho por entre uma cortina. Observou impressionada. O clarão estava repleto de lindas flores brancas, rosas e alaranjadas, e o ar era doce como açúcar. Acima estavam centenas, talvez milhares, de borboletas de asas douradas voando tranquilamente. A luz que estava entre elas brilhava forte, iluminando as flores e as árvores. Uma das borboletas pousou levemente em seu nariz e Clara sentiu o calor se espalhar até chegar em sua barriga. Ela sorria e dançava enquanto mais e mais borboletas douradas planavam até ela para pousar em seus braços abertos. O toque a preenchia com um calor suave e radiante, e as asas criavam uma sombra luminosa dourada em sua pele. A sensação era familiar, como um sonho há muito tempo perdido. Uma a uma, as borboletas pousavam em sua pele, formando uma linha brilhante que se estendia para fora do clarão. A borboleta que estava em seu nariz voou e pousou em seu ombro. As asas douradas acariciavam suavemente sua bochecha. A fila de borboletas começou a voar de repente e ela percebeu que estavam iluminando um caminho para que ela seguisse. Clara saiu do riacho e atravessou o clarão. Ela passou pelas árvores baixas, com o riacho à sua direita e a fila de borboletas à sua esquerda. Ainda não conseguia acreditar no que estava vendo. A floresta nunca fora tão linda como naquela noite. Abaixo do brilho das borboletas, que parecia uma lanterna, o musgo verde esmeralda que cobria o chão parecia ter sido tecido com o fio dourado. O riacho ao seu lado brilhava como diamantes. As raízes nodosas das árvores pareciam se encolher para que ela passasse. Ela ouviu o arrulho suave da pombinha, só que mais alto, e começou a procurá-la entre os galhos escuros. Uma pombinha dourada, cintilante, fez um voo rasante do topo das árvores. Ela brilhava ainda mais forte do que as borboletas e deixou uma chuva de purpurina pelo caminho, enquanto voava para longe de Clara, iluminando as árvores mais distantes. A pombinha pousou serenamente em um poleiro, bem no alto dos galhos de um pinheiro, e Clara a admirou, maravilhada com o que via. Enquanto elas continuavam o caminho pela floresta, o som suave do riacho ficava cada vez mais forte, tornando-se uma corredeira mais intensa de água. À frente, a escuridão iminente parecia mais escassa, atravessada pelos raios prateados da luz da lua que atravessava os espaços entre os galhos. Clara imaginou que eles estivessem chegando a outro clarão, mas quando chegaram àquele local iluminado onde a floresta se abria, Clara supôs estar em algum outro lugar totalmente diferente. Com certeza, aquele lugar não podia existir na floresta perto da casa dela, onde ela sempre se aventurava quando criança. Não era nenhum lugar de sua cidade, nem de qualquer outra cidade, na verdade. Era um lugar totalmente diferente, um lugar mágico, um lugar onírico. Era como se a floresta tivesse se transformado em um paraíso.
Por todo lado que olhava, ela via lagoas brilhantes de luz dourada, conectadas por cachoeiras cintilantes que formavam um lago de ouro na base da queda. Olhando para seu pé, ela notou que o musgo era de fato feito de fio dourado. Clara encarou boquiaberta, tentando entender tudo aquilo, enquanto borboletas planavam à frente e preenchiam o céu, brilhando como estrelas. Ela a seguiu, caminhando lentamente no declive até a margem do lago. Era como se ele fosse feito de raios de sol líquidos. Ela ouviu a pombinha cantando, que estava de volta e sobrevoava o lago, deixando a purpurina cair de suas asas até a superfície da água. 2 carvalhos gigantes ficavam no lado oposto da margem, e ela parou em um dos galhos. Arrulhou novamente, fazendo um convite. Clara começou a caminhar pela margem em direção às 2 árvores. Conforme se aproximava, os galhos grossos dos carvalhos e as vinhas dançantes começaram a tomar forma no brilho do jardim. A pombinha piou e voou de um galho da árvore para outro. Ela não sabia bem como entendia, mas sentiu que a pombinha a queria mostrar algo. E foi quando ela viu, esculpido na base do tronco do maior carvalho de todos, estavam as iniciais CC. Eram as iniciais da Clara, escritas na casca com letra de criança. Ela se ajoelhou no musgo macio, na base da árvore, e passou os dedos em cima das letras. Estavam quentinhas. Ela olhou ao redor do lago dourado, para as cachoeiras caindo, para a pombinha que estava arrulhando para ela alegremente e para as borboletas que estavam flutuando ao seu redor como uma nuvem protetora brilhante. Seu coração ficou feliz quando começou a se lembrar de suas velhas amigas. Por algum motivo, ela havia se esquecido da magia delas, mas elas estavam lá o tempo todo. Os cipós balançavam suavemente na brisa leve e ela começou a se lembrar de quando era pequena e ria alto, se balançando neles, mergulhando na água dourada. As borboletas a haviam mostrado tudo aquilo. Mostraram a magia da floresta. As borboletas estavam convergindo no espaço entre as 2 árvores, circulando umas entre as outras, voando mais, cada vez mais perto umas das outras. Ela as observava curiosa enquanto se uniam, formando um trevo brilhante que ia de um tronco ao outro, flutuando longe do chão e balançando lentamente. A pombinha voou do galho e parou nas borboletas. Ela observava Clara com seus olhos dourados e calorosos e mais uma vez parecia a estar convidando para algo. Ela colocou a mão com cuidado no trevo dourado, causando uma ondulação dentro dele, como se fosse um lençol. Cuidadosamente, ela se sentou e sentiu as borboletas a segurando e se levantando, espalhando o calor por todo o seu corpo. Ela se deitou, confiando no apoio das borboletas e olhando para as manchas da luz do luar que entravam entre os galhos acima.
Lembranças vibrantes das borboletas, a levando pela floresta, estavam surgindo na memória. Assim, ela fechou os olhos para senti-las melhor. A brisa estava mexendo as folhas altas suavemente, conforme os grilos estrilavam tranquilamente. As borboletas a embalaram lentamente de um lado ao outro. Ela bocejou profundamente. Este lugar era tão tranquilo. Clara estava tão à vontade que acabou perdendo a noção do tempo. Ela se virou para o lado e abriu os olhos e descobriu que estava em casa, de pijama, com as cobertas chegando até o pescoço. A lua estava alta e cheia, perfeitamente emoldurada na janela, com raios de luz prateados cruzando a sala. A luz era refletida de uma moldura de ouro que ela nunca tinha visto antes pendurada ao lado de sua janela. Ela se esforçou para ver melhor e viu um desenho de uma garotinha com olhos brilhantes e um grande sorriso, dançando com borboletas embaixo de um carvalho. Um sorriso tomou a sua face e ela se aconchegou ainda mais profundamente sob as cobertas. As borboletas sempre estariam com ela. Disso ela sabia. Clara ainda sorria quando caiu em um sono profundo e revigorante, e seus sonhos a levaram de volta à floresta. E assim, nossa história termina. Boa noite e bons sonhos.